Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero trazer uma mensagem no seu coração. Eu quero tomar como ponto de partida aqui o capítulo 26 de Isaías e o versículo 3, que diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Eu quero destacar aqui a palavra propósito. Deus conservará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Igreja, todos nós viemos a esse mundo com um propósito. Você que foi resgatado por Jesus Cristo do mundo das trevas para o mundo da luz, você tem um propósito nesse mundo. Antes da sua caminhada terminar aqui nesse mundo, você tem um propósito de cumprir o propósito de Cristo. Quando a gente lê o contexto bíblico de Gênesis e Apocalipse, a gente vê que os heróis da fé, os profetas, eles nasceram com um propósito. Por exemplo, Jeremias, Deus fala que havia escolhido ele antes dele nascer, já havia consagrado ele a profeta. João Batista, o próprio Senhor Jesus Cristo. A gente vai acompanhando na história bíblica pessoas que nasceram com um propósito. Salomão nasceu com um propósito, Davi nasceu com um propósito. E às vezes a gente vai conversar com as pessoas e a gente pergunta qual é o seu propósito. E a pessoa não sabe qual é o seu propósito. Nós não podemos viver nesse mundo sem um propósito. Existem dois tipos de propósito. O propósito que você tem de construir uma família, de prosperar, de comprar casa, carro, enfim. Propósitos pessoais. Mas existe o segundo propósito, que é o propósito que vem de Deus. O propósito pelo qual nós fomos chamados. E cada um tem que descobrir isso em oração. Veja o que está escrito em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então Deus nos escolheu com um propósito de cumprirmos a vontade de quem? De Cristo, de darmos continuidade ao trabalho a qual ele veio realizar. E nós temos que viver, respirar aqui nesse mundo e viver o propósito de Jesus Cristo. Por qual motivo eu estou aqui realizando essas orações, fazendo esses vídeos com essas mensagens, gravando essas mensagens? Por qual motivo? Por causa do meu propósito. O meu propósito é servir a Cristo. O meu propósito é continuar fazendo aquilo pelo qual Ele me chamou para fazer. Se eu deixar de cumprir o propósito de Cristo, não me resta mais esperança em viver nesse mundo. Não me resta mais alegria em viver nesse mundo, porque o que me move estar aqui nesse mundo é poder estar cumprindo o propósito de Deus. Se eu deixar de cumprir o propósito pelo qual Deus me chamou, eu não tenho mais alegria em viver nesse mundo. Ainda que eu tivesse milhões na minha conta bancária, ainda que eu tivesse uma vida muito abençoada financeiramente, não me sentiria 100% completo. Porque o que mais me motiva em estar aqui nesse mundo é poder estar cumprindo o propósito de Deus. O propósito de Deus é o que me motiva todos os dias a levantar, a respirar, a continuar a minha caminhada. Uma pessoa sem propósito é uma pessoa sem direção. Quando uma pessoa não tem propósito, qualquer caminho serve para ela. Mas quando ela já sabe para onde vai, ela tem o seu propósito, ela tem os seus objetivos. Veja o que está escrito em Provérbios 19, a partir do verso 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então nós temos muitos planos, muitos propósitos pessoais, mas o que tem que prevalecer são os propósitos do Senhor.
irmão, irmã, na sua vida. Talvez você já cumpriu o seu propósito aqui nessa terra, o seu propósito pessoal. Mas agora eu te pergunto, você já cumpriu o propósito de Cristo? Pelo qual você foi chamado por Ele? Ou você acha que, pelo fato de você já ter realizado os seus propósitos de vida, você já deve descansar, parar? Não, irmão, irmã. Viva o propósito de Cristo. Porque o que mais vale é o propósito de Cristo. É o que vai te manter feliz, é o que vai te manter cheio da presença de Deus. Porque do que adiantaria ser cheio do Espírito Santo se não houver um propósito? Do que adiantaria ser cheio do Espírito Santo se você não estiver cumprindo o propósito de Deus? Se você quer dar continuidade à morada do Espírito Santo dentro de você, irmão, irmã, então continue cumprindo o propósito dele, pelo qual você foi chamado. Porque o Espírito Santo em nós é uma fonte. E você não pode fechar uma fonte. Não se deve fechar uma fonte. A fonte tem que ficar aberta, ela tem que jorrar. Isso significa que a gente não pode deixar de cumprir o propósito de Cristo. Viva o propósito de Cristo todos os dias da sua vida. Acorde, durma pensando em cumprir o propósito de Deus. Aí diz assim, aqui em 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. É muito forte isso aqui, gente. É muito forte. Nós somos o povo santo, a nação santa, o sacerdócio real, o povo exclusivo de Deus. O objetivo é anunciar as grandezas daquele o qual nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, gente. É muito maravilhoso isso. É muito forte isso. É muito forte, é muito profundo isso. Você vê o quanto isso tem um significado, né? O propósito de Deus. É muito forte. E a gente tem que cumprir o propósito de Deus. Esse é o meu propósito pelo qual eu estou gravando esse vídeo. Levar cada um de vocês a cumprirem o propósito de Cristo. Romanos 8, versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É muito forte. Quando você vive isso dentro de você, irmão, irmã, não importa o que aconteça com você, você sabe que tudo vai cooperar para o bem. Porque você está incluído no propósito de Deus. E tudo isso vai servir para que você continue cumprindo o propósito de Cristo. Senhor Deus, Senhor Pai, a Ti eu rendo graça. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por ter me escolhido, por ter me chamado para cumprir o seu propósito. O Senhor pode ter certeza, Senhor, que enquanto houver fôlego de vida, enquanto houver saúde em meu corpo, eu vou estar aqui nesse mundo para te servir. Até o meu último dia de vida, eu vou estar aqui, meu Deus, te servindo, te adorando, te contemplando, te glorificando. Eu quero continuar, Senhor, cumprindo o seu propósito, cumprindo o meu chamado. Senhor, eis-me aqui. Toca em meus lábios com a sua brasa viva, assim como o Senhor fez com o profeta Isaías. Eu sei que o Senhor me escolheu desde o ventre de minha mãe, assim como o Senhor escolheu o profeta Jeremias. Eu sei, meu Pai, que o Senhor me escolheu com um propósito. E o Senhor escolheu também esse irmão, essa irmã com um propósito. Eu tenho certeza disso. Ninguém veio a esse mundo sem um propósito. E às vezes essa pessoa, meu Deus, não sabe o que fazer. Está aí, meu Deus, em agonia, em aflição, em amargura. E talvez essa pessoa não consiga entender o porquê disso tudo. Mas revele para ele ou para ela que o motivo pelo qual ela está aqui
ou ele está aqui, é para cumprir o seu propósito. Aqueles que estiverem cumprindo o seu propósito estarão realizando os seus sonhos, os teus objetivos. Ó Senhor amado, que honra poder te servir. Que honra, meu Pai, poder te adorar, te glorificar, te contemplar. Usa a minha vida, gasta a minha vida, Senhor, para te servir. Se não for para te servir, meu Deus, eu prefiro que o Senhor me leve. Eu prefiro que o Senhor me leve logo, porque eu não consigo viver nesse mundo se não for para cumprir o seu propósito. Ainda que eu tivesse muitas coisas, ainda que eu fosse uma pessoa muito rica, eu não estaria realizado, feliz, se não estivesse cumprindo o seu propósito. Porque o que me move todos os dias a levantar da cama é estar cumprindo o seu propósito, é estar realizando a sua vontade. Senhor, eu te glorifico, Pai, com a minha vida. Te dou honra, te dou glória, porque o Senhor é merecedor disso tudo. Louvado e glorificado seja o teu santo nome. Te louvamos e te agradecemos. E todo aquele que crer, diga amém. Esse é o nosso propósito, levar a mensagem de Deus ao coração de cada um de vocês. Vamos cumprir o propósito de Cristo, vamos continuar cumprindo o nosso chamado. Que Deus abençoe a cada um de vocês, guarde isso em seu coração, cumpra o propósito de Cristo, busque em oração saber qual é o seu propósito, pelo qual você foi chamado, e vamos fazer a diferença nesse mundo, tá bom? Se inscreva no canal, você ainda que não é inscrito, curta, comente, compartilhe essa mensagem e nos ajude a anunciar o reino de Deus. Forte abraço e até a próxima.